Paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma escola bíblica dominical. Hoje iniciaremos o terceiro trimestre do ano de 2021. O tema da nossa revista é Triunfando sobre as batalhas e as adversidades da vida. E vamos para o nosso sumário. Vale e deserto, lugares de propósitos, desafios e vitórias. Um homem de fé e coragem. Uma atitude de fé. As lições de uma figueira infrutífera. Fidelidade, um estilo de vida. A ação do Espírito Santo diante das adversidades. É fundamental cultivarmos uma vida de oração, conhecendo algumas armas poderosas em Deus. A suficiência de Cristo em meio às dificuldades. As adversidades não impedem o crescimento do cristão. Jesus Cristo é poderoso para solucionar problemas extremos. Os benefícios da aprovação na vida do discípulo de Cristo. Aprendendo com os heróis da fé. Estas são as 13 aulas que nós teremos no decorrer deste trimestre e eu convido você a estar participando conosco. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe as nossas aulas com outras pessoas para que outras pessoas também sejam alcançadas pela palavra de Deus e tenham a sua fé renovada. Lição de número 1, vale e deserto, lugares de propósitos, desafios e vitórias. O objetivo da nossa lição é falar quais são os propósitos de Deus na provação. Mostrar que vale e deserto são lugares de desafios. Apresentar a grandeza das vitórias no vale e no deserto. Não sai daí, já já a gente volta. Texto de referência, Ezequiel, capítulo 37, 1. Veio sobre mim a palavra do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E profetizei como ele me ordenou. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé em um exército grande e extremo. Glória a Deus. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa a situação que você está vivendo, acredite que este problema, que esta situação, que o vale que você está vivendo, ele está contribuindo para o teu crescimento espiritual. Porque todas as lutas, todas as provas contribuem para o nosso bem. Tópico 1. Os propósitos da provação. Todos nós passamos por lutas nessa vida, passamos por problemas, por dificuldades, por tribulações. E nós cristãos, nós temos que ser sensíveis. Nós temos que ter discernimento espiritual para entendermos a situação que nós estamos vivendo e o que nós podemos aprender com toda a situação que nós estamos vivendo.
Por isso nós precisamos ser sensíveis espiritualmente, porque quando somos sensíveis espiritualmente, nós compreendemos, nós entendemos que Deus está querendo nos ensinar alguma coisa, que Deus está mostrando alguma coisa para nós. Mas quando nós não somos sensíveis à voz de Deus, quando não somos sensíveis a aquilo que nós estamos vivendo, nós podemos não entender, nós podemos nunca compreender o que Deus está querendo nos falar. Subtópico 1 lugar de provação. O que é vale? De acordo com o dicionário, vale é uma extensão longa e baixa de terra que fica entre colinas ou montanhas. Segundo os Reis, capítulo 24 e versículo 10, conta a história de quando Ezequiel foi levado cativo para a Babilônia. Ezequiel era um jovem que morava em Jerusalém. Ele ainda não era um profeta, ele se tornou profeta no cativeiro da Babilônia. Mas antes deles ser transportado para a Babilônia, ele ainda não era um profeta, mas agora ele está vivendo literalmente um vale, em um verdadeiro vale. Ele tinha uma vida inteira pela frente na sua cidade, como todos os demais jovens, mas os jovens nobres da cidade, os carpinteiros, os ferreiros, o povo que poderia formar um grande exército futuramente, os jovens, foram levados cativos para a Babilônia. E ele literalmente viveu um vale na sua vida, porque ele viu o povo sendo levado, ele viu o povo sendo destruído, ele viu a sua cidade sendo destruída, ele viu tudo sendo arrasado no local onde ele morava. E então Ezequiel foi levado pelo rei da Babilônia, junto com outros demais jovens, para o cativeiro. Parece ser simples quando a gente fala tudo isso, mas tirar alguém da sua cidade e aquela pessoa, ela não ter mais esperança de voltar, porque não está tirando somente uma pessoa, está tirando a esperança da pessoa, está tirando os sonhos de uma pessoa. Então aquele rei, ele não estava só levando pessoas, ele estava destruindo sonhos, ele estava tirando a esperança das pessoas de retornarem ao seu local de origem, a construir a sua vida, a estudar e fazer os seus planos darem certos. Mas não foi só isso que aconteceu com Ezequiel. O vale da sua vida começou aí, mas não terminou aí. Mesmo estando em Babilônia, Ezequiel foi levantado por Deus para ser um grande profeta, para profetizar o povo no cativeiro, para que o povo não perdesse fé, para que o povo não perdesse a esperança. E a maior prova disso, para que a sua fé permanecesse em meio ao vale, em meio às aflições, sabe o que Deus fez? Deus permitiu que a sua mulher morresse, sim. Não bastou Ezequiel apenas ser levado para cativo, não bastou ele apenas perder o direito de morar na sua cidade, de morar na sua terra, de morar em Jerusalém. Não bastou ele perder os seus bens. Agora Ezequiel está perdendo o seu bem mais precioso. Qual é o bem mais precioso que Ezequiel tem? A sua amada esposa. Deus agora aparece para Ezequiel. Ezequiel já é um profeta na terra do cativeiro. E Deus aparece para Ezequiel e diz: e você não vai poder chorar por a sua esposa. Você não vai poder mostrar sentimentos de tristeza. Você não vai poder mostrar sentimento de dor, de angústia pela sua esposa. Você vai colocar os calçados nos pés, você vai colocar o seu turbante e vai demonstrar uma vida normal, como se nada tivesse acontecendo com você. Então, amados irmãos, como se não bastasse ele ser levado cativo, ele lá no cativeiro, ele perder a sua amada esposa, o seu melhor bem, e refrear o seu choro, refrear o seu gemido, não podendo chorar, não podendo demonstrar tristeza, não podendo jogar cinza no corpo, chorar e viver o seu luto. Deus diz para ele não viver o seu luto e viver como se nada tivesse acontecendo,
para demonstrar aos filhos de Israel o que ele estava sentindo. Porque Ezequiel perdeu o que ele tinha de mais precioso e ele não poderia lamentar, ele não poderia chorar. E Deus estava mostrando para Ezequiel: a dor que você está sentindo é a mesma que eu estou sentindo por Jerusalém, é a mesma que eu estou sentindo pelos filhos de Jerusalém, e eu quero que eles entendam. E Ezequiel sentiu na pele o que Deus estava sentindo por causa do que estava acontecendo com o povo de Israel. Então, amados irmãos, o que nós aprendemos com a vida de Ezequiel passando por tudo isso? Que a vida de fidelidade ao Senhor tem um preço a se pagar. É Deus que permite que nós passemos pela prova. É Deus que nos coloca. Da mesma forma que Ele permite, Ele também nos tira. E assim aconteceu com Ezequiel, vivendo um vale. E Deus permitindo que tudo isso acontecesse para ele sentir, para ele vivenciar, para ele viver o que ele estava sentindo. Vale é um lugar onde nós estamos a sós com Deus. Vale é um lugar onde nós podemos estar quebrantado e reconhecer as nossas necessidades diante de Deus. Infelizmente, muitas pessoas, ao passar pelo vale, ao passar por provações, elas acabam negando o nome de Cristo. Elas acabam deixando a Cristo de lado por não suportar as provações. Mas as provações não vêm para nós morrermos diante dela. As provações vêm para que a nossa fé seja fortalecida. E é nesse momento, é neste vale que você está vivendo, que você tem que se aproximar mais de Deus, tem que se tornar mais humilde, tem que estar com o coração quebrantado e reconhecer que o Senhor é Deus na sua vida. É no vale que nós descobrimos quem realmente somos. Porque é no vale que todas as máscaras caem, é no vale que as escamas caem, é no vale que tudo cai e fica somente nós. É no vale onde nós conhecemos a nós mesmos, porque quando as coisas estão tudo bem, fluindo tudo bem na nossa vida, nós achamos que nunca vamos negar Cristo, nós achamos que nunca vamos fazer nada de errado. Mas quando as coisas se apertam, aí sim é a hora que nós reconhecemos realmente quem somos. Então Deus permite que nós passamos pelo vale, Deus permite que nós passamos por adversidade muitas vezes para nós reconhecermos quem somos nós, porque Ele já nos conhece, mas Ele quer que nós conheçamos a nós mesmos melhor e quer que nós conheçamos a Ele também, porque é no vale que Ele se apresenta para nós. Subtópico 1 e 2, um lugar de fé. Depois de Ezequiel ter vivido literalmente todo esse vale na sua vida, todas essas aflições, tribulações, dificuldade, aflição, Deus agora está levando Ezequiel a um vale de ossos secos. Mas agora Deus está levando ele em uma visão a um vale de ossos secos. Ezequiel capítulo 37 conta essa história. Acredito que todos nós já ouvimos alguma vez a história do vale de ossos secos, em que Ezequiel foi levado em uma visão. Ao levar Ezequiel a um vale de ossos secos, Deus está exercitando a fé de Ezequiel. Deus está querendo que Ezequiel demonstre atitude de fé. Mesmo em dias difíceis, mesmo em dias de turbulência na nossa vida, que Deus nos leva a um vale, Ele está nos levando para que a nossa fé seja firmada. Deus está nos desafiando a ter fé, a ter atitude de fé. E ao levar Ezequiel para aquele vale de ossos secos, Deus diz: por acaso poderão reviver estes ossos? E Ezequiel olha para Deus e diz: Senhor, tu sabes. Tu sabes de todas as coisas, tu és o conhecimento, tu és a sabedoria, tu és de eternidade em eternidade, tu és Deus.
tu sabe. Deus tinha todas as respostas, Deus tem todas as respostas, mas ele está perguntando para o profeta se por acaso aqueles ossos poderiam reviver. Deus estava exercitando a fé de Ezequiel. Deus quer que os seus servos sejam corajosos, Deus quer que seus servos sejam firmes, Deus quer que seus servos não desanimem em meio às provações, em meio às lutas. É por isso que ele nos leva a esse estado. E ele pergunta: por acaso poderão reviver estes ossos? O dono da vida está perguntando para um profeta. O dono da resposta está procurando para um profeta se aqueles ossos poderiam reviver. Deus sabia que aqueles ossos poderiam reviver, porque ele tem poder e autoridade para fazer o homem do pó da terra e soprar em suas narinas e dar fôlego de vida. Quanto mais fazer ossos criarem pele, criarem nervos e criarem vida, Deus, ele pode, mas ele está perguntando para o profeta para saber qual é a atitude do profeta, para saber qual é a fé do profeta, para saber qual é a esperança do profeta e onde estão as suas expectativas. E ele diz: Senhor, tu sabes. Então o Senhor diz para o profeta: então profetiza sobre o vale de ossos secos. E Ezequiel levanta sua voz e diz: ó ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Sabes por que estavam todos em um vale de ossos secos? Porque deixaram de ouvir a palavra do Senhor. O povo de Israel estavam vivendo uma vida plena na nação de Israel, na terra de Canaã, na terra da promessa, na terra da bênção. Mas eles deixaram de ouvir a palavra do Senhor. E quando nós deixamos de ouvir a palavra do Senhor, nós nos secamos espiritualmente. Talvez você conheça alguém, ou talvez você está vivendo em um vale de ossos secos, porque deixaram de ouvir a palavra do Senhor. Quando nós deixamos de viver esta palavra, quando nós deixamos de aplicar esta palavra na nossa vida, nós nos tornamos secos e nós ficamos em um vale, porque lá é lugar de ossos secos. Mas quando nós somos fortalecidos pela palavra, nós ficamos de pé, nós levantamos, nós somos cheios de fé, nós somos cheios de esperança. E quando o inimigo vem para nos atacar, quando o inimigo vem para nos destruir, nós estamos firmes, inabalável, e o inimigo não tem poder contra as nossas vidas. Sabes por que Babilônia invadiu Jerusalém? Sabes por que os assírios invadiram o reino do norte e levaram cativo? Porque o povo deixaram de ouvir a palavra do Senhor. Porque o povo deixaram de meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Lá no livro de Josué diz: não aparte este livro da tua boca, antes medite nele de dia e de noite. O homem de Deus, a mulher de Deus, quando medita na palavra do Senhor de dia e de noite, quando as aflições vêm, quando as lutas vêm, eles podem até ir para um vale, mas eles vão sair de lá vitoriosos. O povo de Israel estão em um vale e estão com seus ossos secos. Não tem pele, não tem nervo, não tem carne, não tem espírito, não tem nada, porque deixaram de ouvir esta palavra. Mas existe um profeta em um vale de ossos secos dizendo: ossos secos, ouve agora a palavra de Deus e vocês poderão reviver, vocês poderão nascer de novo, vocês poderão ter vida novamente se ouvirem novamente a palavra do Senhor, se atentares novamente para a palavra do Senhor. Então, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Se você tem deixado de meditar na palavra de Deus, se você tem deixado de ler esta palavra e de se alimentar por esta palavra, você pode ser ossos secos também. Mas hoje eu profetizo para você, é hora de você ouvir a palavra do Senhor, é hora de se erguer, é hora de levantar como um exército forte,
como um exército numeroso sobre esta terra. Então, ouve neste momento a palavra do Senhor e se atente para ela, porque a palavra do Senhor é vida, a palavra do Senhor restaura, a palavra do Senhor muda a história das pessoas. A palavra do Senhor diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o nosso alimento. Quando nós nos alimentamos por esta palavra, nós ficamos edificados, ficamos fortalecidos e ficamos cheios do Espírito de Deus. Então Deus deu a ordem para Ezequiel profetizar. Profetiza. E quando Ezequiel diz, ouve a palavra de Deus, Deus diz, farei com que eles criam nervo, farei com que eles criam pele, farei com que eles criam carne e colocarei novamente o meu espírito sobre eles. O povo de Israel estavam na situação que estavam porque deixaram de meditar na palavra do Senhor, se engrandeceram, ficaram ricos, tinham mansões, tinham fazenda, tinham suas vidas prósperas e ao ter sua vida próspera, deixaram de meditar na palavra do Senhor. Então o profeta Ezequiel diz, então profetizei como o Senhor me deu ordem e ouvi um barulho. No momento que Ezequiel profetizou, ouve a palavra do Senhor. Não há ossos secos que resista à voz do Senhor. Não há ossos secos que resista à autoridade de Deus. Não há ossos secos que resista à palavra de Deus. Quando Ezequiel começou a profetizar, aqui no capítulo 37, ele diz que houve um ruído de ossos se juntando aos seus ossos, criando pele, criando nervo, criando carne, se levantando e se formando um grande exército. Quando você parar para ouvir a palavra do Senhor, você também vai ouvir um ruído. E neste momento eu aproveito para profetizar na sua vida. Vai haver barulho, mas é barulho de reconstrução. Vai haver barulho, mas é barulho de restauração. Vai haver barulho, mas é barulho de brado, de vitória, porque você vai se levantar da situação que você está ao ouvir a palavra de Deus. Então ouça a palavra de Deus, não endureça o teu coração, não rejeita o teu coração, aceite a palavra de Deus, porque ela é viva, porque ela é poderosa para edificar vidas. Um outro personagem que passa pelo vale e tem a vida transformada é Jacó. No capítulo 32 do livro de Gênesis, nós conhecemos a história de Jacó. Jacó era gêmeo com Esaú e nós já conhecemos a história. Se você ainda não conhece essa história, você pode estar lendo esses capítulos de Gênesis para conhecer que o filho mais velho era que herdava as promessas e Jacó veio depois, mesmo sendo gêmeo com Esaú, ele veio depois. Esaú nasceu primeiro, então quem tinha direito à primogenitura era Esaú. Mas Esaú nunca fez caso das promessas de Deus. Esaú nunca se importou em dar continuidade às promessas de Deus. Jacó, que tinha um nome que significava usurpador, ele sempre desejou ser o primogênito, ele sempre desejou herdar as promessas do Senhor para a sua vida. E quando ele teve oportunidade de fazer com que tudo isso acontecesse, ele fez. E a história, os irmãos podem estar lendo para rever melhor como procedeu tudo isso. Contudo, é que Jacó acabou fugindo para a terra da sua mãe, para morar com os parentes da sua mãe. E Esaú foi morar para outros lugares. O tempo se passou, muitos anos se passaram, os dois cresceram muito, ficaram muito ricos. E agora ele está retornando para a terra prometida, a terra da promessa. E quando ele está voltando com um exército grande de pessoas, família, animais e tudo, ele fica sabendo que vai ter um encontro com o seu irmão Esaú, que Esaú também está traçando a mesma rota que ele. E eles vão se encontrar. E Jacó, sabendo de tudo que ele tinha feito para Esaú, por mais que os anos tenham se passado, mas eles não tinham mais contato um com o outro, ele não sabia
como estava o coração de Esaú. E ele ficou com muito medo de Esaú não ter perdoado ele, porque o tempo passa, mas as mágoas, se não forem perdoadas, elas continuam, porque o tempo não apaga as mágoas. Tem que haver um perdão, tem que haver uma reconciliação, porque o tempo não apaga as mágoas. Então ele lembra de tudo que ele fez com o seu irmão Esaú, roubando o direito da bênção, da promessa. E agora, com muito medo, ele divide a sua família para ir uns por um caminho e outros por outro. E ele decide ir por um caminho com as suas esposas. E a Bíblia diz que ele atravessa suas esposas, o rio, e fica do outro lado durante esta noite. E durante esta noite, que ele fica sozinho do outro lado, e os seus servos já foram muito na frente com muitos presentes para dar a Esaú, que se porventura encontrasse, dar-se esses presentes para apaziguar a fúria de Esaú. E ele, com muito medo, ele estava vivendo, gente, uma situação muito difícil, porque agora ele iria encontrar o irmão dele. E o tempo passou e chegou o tempo de se acertarem. Por mais que eles não quisessem, mas agora eles estavam traçando a mesma rota e iriam se encontrar. E ele, muito angustiado, muito aflito, em uma noite talvez orando, angustiado, um homem aparece para ele. E ele começa a lutar com esse homem. Ele reconhece que esse homem é um homem diferente, que é um anjo do Senhor. E ele começa a lutar com esse anjo, a pedir a bênção, para que esse anjo o abençoasse, para que esse anjo não fosse e deixasse ele sozinho na situação que ele estava, porque se ele tivesse sozinho, ele poderia morrer e ele não poderia encontrar o seu irmão sozinho. Ele precisava da ajuda de Deus. Jacó era um homem que ele já tinha tido contato com Deus, ele já tinha tido outros momentos em que ele presenciou a glória de Deus, a presença de Deus, e mais uma vez o anjo do Senhor está na vida dele, e ele está dizendo: eu não posso sair daqui sem tu me abençoar, porque eu vou encontrar meu irmão, e eu preciso que o Senhor me abençoe, eu preciso que o Senhor me ajude a sair do vale que eu entrei. Jacó estava vivendo um vale e agora ele estava lutando ali para que ele saísse daquele vale. E antes que o dia amanhecesse, a Bíblia diz que o anjo do Senhor abençoou Jacó. E o nome de Jacó, com o significado usurpador, foi mudado para Israel. E agora Jacó está dando continuidade à sua rota e Esaú não vai encontrar mais um Jacó usurpador. Esaú vai encontrar um Israel abençoado, transformado pelo Deus Altíssimo. E o encontro dele é um encontro lindo, é um encontro marcante, porque eles se abraçam, levantam a sua voz em choro e se reconciliam. Há perdão na vida destes dois irmãos. Sabes por quê, amados? Porque Jacó teve a vida transformada, porque quando o homem ele tem um encontro com Deus, ele tem a sua vida transformada. E Jacó teve a sua vida transformada, teve o nome transformado. Agora ele não é mais um usurpador, ele é um Israel de Deus que está dando continuidade às promessas de Deus na vida dele. Tópico 2, os desafios dos vales e deserto. Irmãos, nos vales tem desertos, nos vales tem desafios, mas creia, você vai sair sobrevivendo em nome de Jesus. Subtópico 2 e 1, um lugar de provisão. Um outro personagem bíblico que passou por um vale foi Isaac. Isaac é o pai de Jacó. Houve uma fome muito grande nos seus dias. Nos dias do seu pai Abraão também houve uma fome na terra. E agora, nos dias de Isaac, está havendo uma grande fome na terra. E todos os povos ricos, grandes da terra, estão indo para o Egito, para sobreviver no Egito, para não morrerem de fome. E Deus diz para Isaac não ir para o Egito, porque ele faria Isaac prosperar na terra que ele enviasse ele.
E os irmãos podem estar lendo para uma melhor compreensão. Então, em vez de Isaac ir por conta própria para o Egito, que estavam todos indo para lá e estavam prosperando para lá, Isaac, ele vai conversar com Deus e Deus diz, olha, se tu me ouvires, se tu me obedeceres, eu te farei prosperar na terra que eu te mandar ir. Então Deus ordenou Isaac para ir para a terra dos filisteus. Isaac vai para a terra dos filisteus. Enquanto as pessoas estão com suas prosperidades ruins, enquanto as pessoas não estão prosperando, suas finanças estão péssimas, Isaac está prosperando abundantemente. Sabes por que Isaac está prosperando? Porque ele está debaixo da bênção, porque ele está debaixo de uma promessa. Quando nós estamos debaixo da autoridade de Deus e seguimos aquilo que ele nos orienta e seguimos aquilo que ele nos ordena fazer, nós somos prósperos. Por mais que todos ao nosso redor estão vivendo escassez, estão vivendo dias difíceis, estão vivendo dias de luta, nós vamos estar vivendo neste mesmo lugar, neste mesmo território, mais próspero, porque nós estamos debaixo da bênção de Deus, nós estamos debaixo da mão de Deus. E Isaac só prosperava. Causou uma inveja tão grande onde ele estava, até o próprio rei Abimeleque, o rei dos filisteus, ficou com inveja da prosperidade de Isaac e mandou que Isaac saísse de lá e fosse para Gerar. Isaac foi para Gerar, na mesma terra dos filisteus, mas um local mais distante. E Isaac literalmente foi para um local de vale, um local onde não há como as pessoas prosperarem, porque a terra era seca. E a Bíblia diz que Isaac cavou poços nessas terras secas e deu água naquele lugar, porque Deus estava com Isaac, mesmo Isaac vivendo no vale, Deus estava com ele. Então os vales não impedem de nós sobrevivermos e de nós sermos vitoriosos quando nós estamos na dependência de Deus. É uma coisa absurda, numa terra tão seca como vale, ter água, mas a Bíblia diz que Isaac cavou poços e teve água, porque Deus estava com Isaac no vale. Subtópico 2:2, um lugar de provisão. Gênesis capítulo 16 e capítulo 21 conta a história de Abraão, de Sara e Agar. Abraão era casado com Sara e Sara tinha uma serva chamada Agar. Ela era natural do Egito, mas ela era serva de Sara. Uma serva fiel, uma serva obediente. Deus havia feito uma promessa para Abraão e Sara que dariam filhos para ele e ele seria uma grande nação, seria uma nação próspera. Os anos se passaram e nada da promessa de Deus acontecer na vida de Sara. E Sara tentando ajudar Deus para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dela, ela pensou, vou dar Agar para o meu esposo, ela vai ter um filho e esse filho dela vai ser como se fosse meu filho e ele será o filho da promessa. Mas não era essa a estratégia de Deus, não era esse o plano de Deus. Deus estava deixando Abraão e Sara em um vale para provar a sua fé, para que eles pudessem saber esperar o tempo da promessa. Quando nós não esperamos o tempo da promessa e queremos fazer com que ela se aproxime de nós, com que a promessa se aproxime, mesmo não sendo o tempo dela acontecer, nós sofremos grande constrangimento. Nós passamos por situação que não era para nós passar, estamos passando porque nós queremos controlar as situações. Então, Sara, querendo contribuir com Deus, ela pega Agar e diz para Agar se deitar com seu esposo Abraão. Agar, ela tinha que obedecer a Sara, porque Sara era sua senhora e Agar era sua serva. E a serva, ela tem que obedecer a sua senhora. Nós não sabemos se esse era o desejo de Agar, se ela tinha essa vontade, se ela foi com vontade ou não.
Contudo, é que nós sabemos que Agar, ela foi se deitar com Abraão por determinação e ordem de Sara. Se tem alguém errado nessa história toda, é Abraão e Sara, porque não esperaram o tempo do cumprimento da promessa. Agora, Agar vai viver um vale na sua vida, aquele que ela não esperou, aquele que ela não planejou. Então, no capítulo 16, conta a história que Agar ficou grávida de Abraão. E ao ficar grávida, ela começou a se achar importante demais. Lógico, uma serva, de uma hora para outra, se torna uma senhora, se torna mãe. Mesmo que ela ainda não havia ganhado seu bebê, mas ela já tinha um filho no seu ventre, ela já estava começando a se achar empoderada, importante demais. E ela deixou aqui de obedecer Sara. Ela deixou de obedecer o que Sara havia falado para ela, porque por mais que Sara permitisse que ela se deitasse com Abraão, mas ainda ela ia continuar sendo serva de Sara. Mas por ela sair aqui de uma posição baixa para uma posição altíssima, ela começou a se achar importante e começou a não dar ouvido mais à sua senhora. Começou a desobedecer às ordens de Sara. Ela começou a achar que ela estava no mesmo nível que Sara e começou a ter uma rivalidade, uma rixa entre as duas, entre a serva e a senhora. E aconteceu um dia que Sara contou tudo para Abraão o que estava acontecendo e Abraão disse: olha, faz com ela o que tu desejares. E Sara começou a humilhar Agar. Agora não há mais aquela coisa de senhora e de serva, não. Agora a rincha, a rivalidade, a discussão, a contenda, a intriga, a desunião na casa de Abraão entre Sara e Agar. E tudo isso está acontecendo. Agar não suporta mais a situação que ela está vivendo, o nível de humilhação muito grande que ela está vivendo. Então ela foge. E ao fugir, ela encontra o anjo do Senhor que manda com que ela volte, porque ainda não era o tempo dela sair, porque ela não tinha que sair da casa de Abraão fugindo, ela tinha que esperar ser despedida. E o que nós podemos aprender com isso? É que existem situações na nossa vida que, por mais que não seja favorável, que por mais que você não esteja gostando, você tem que suportar. Não pode sair fugido, você tem que esperar ser mandado embora. E o exemplo que eu posso dar para nós entendermos essa situação é a vida de um funcionário que não suporta mais a empresa que trabalha. Se ele sair da empresa, ele vai perder todos os seus direitos, vai sair sem nada, sem ser abençoada, sem nada. Então tem que esperar o dono da empresa demiti-lo. Porque o dono da empresa demitindo, ele vai sair abençoado, ele vai sair com seus direitos em mãos. E Deus está dizendo para Agar voltar, porque não é o tempo dela sair. E quando ela volta, ela tem que se submeter à sua senhora, ela tem que obedecer, respeitar e ficar lá e suportar o constrangimento, suportar a humilhação que ela estava vivendo. Chegou um tempo em que Ismael nasceu, cresceu, depois Sara também teve a oportunidade de gerar filhos e Sara teve o seu filho Isaac. Quando o menino já estava grande, no período de desmamar, fez uma festa e Sara não gostou nem um pouco do que Ismael falou para Isaac. Falou alguma coisa que irritou Sara. Sara foi e disse para Abraão que não havia gostado de nada, que era para Abraão despedir Agar e o menino Ismael. Abraão não quis fazer isso porque Abraão amava Ismael, era seu próprio filho, é o filho que ele ouviu chamando de pai pela primeira vez. Ele tinha um carinho, ele tinha um amor pelo esse menino, mas ele tinha que mandar embora. Porque Deus havia dito, faça tudo que Sara vos mandar. Porque o menino da promessa é Isaac. E em Isaac está a promessa. E essas duas crianças juntas não vão dar certo. Então despache Agar
e Ismael. Então Abraão despachou Isaque e Ismael. E aqui nós chegamos no trecho em que o comentarista fala que Agar agora vai viver um vale. Porque o que Abraão deu para Agar foi pão e uma garrafa com água. E Agar saiu com o menino pelos vales, pelos desertos, e a água acabou, o pão acabou. E agora Agar está vivendo um vale na sua vida. Ela não planejou essa vida, ela estava vivendo como serva. Foi uma situação que aconteceu na sua vida e que ela foi submetida a isso, ela tinha que obedecer a isso, e agora ela está vivendo em um vale que não foi ela que provocou, mas agora ela está vivendo literalmente em uma situação difícil. Não tem comida, não tem água, e o local onde ela está é deserto, não tem árvore com plantas, não tem água, não tem nada. E Agar, a Bíblia diz que ela deixa o menino em um local distante dela, e ela se sinta para chorar, amargurada, porque ela não quer morrer e não quer ouvir a voz do seu filho morrendo. E às vezes quando nós falamos no menino, a Bíblia fala no menino, a gente acha que ele era um bebezinho ainda de berço. Ele não era um bebezinho. Ismael já tinha mais ou menos seus 17 anos neste tempo. E a distância que Agar deixou Ismael, a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu para Agar e disse: por que está chorando, Agar? Por que está tão desesperada? Deus, ele não abandonou Agar. Ele não abandonou Ismael. E ele diz: por que está chorando? Eu ouvi a voz do menino. Ouvi a voz do menino. A Bíblia não diz: eu ouvi o choro do menino. Eu ouvi a voz do menino. Com certeza, Ismael, no local onde ele estava, distante da sua mãe, para que não ouvisse a voz dele de desespero, de lamento, Deus ouviu a oração de Ismael. Com certeza, se o anjo do Senhor aparece e diz: eu ouvi a voz do menino, é porque ele ouviu com certeza a oração do menino. Ismael deve ter orado, deve ter suplicado ao Deus de Abraão, o Deus de seu pai, e Deus não ia deixá-lo desamparado. E Deus diz: por que está chorando, Agar? E no deserto, no vale, Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço do seu lado. Aquele poço surgiu ali no estalar de dedo, no imediato. Foi Deus que botou aquele poço ali? Não, aquele poço já estava ali. Aquele poço já estava ali, mas a situação desesperadora de Agar não permitiu com que ela visse aquele poço, e ela estava morrendo de sede à beira de um poço. Ismael estava morrendo de sede à beira de um poço. Às vezes o desespero da nossa vida faz com que a gente perca muita coisa. Às vezes as nossas ansiedades, as nossas aflições faz com que nós percamos muitas coisas. Agar estava desesperada no deserto, porque ia morrer naquele lugar, porque não tinha sustento, porque não tinha água, não tinha lugar para ela sobreviver ali. E ela estava morrendo no deserto, à beira de um poço. E ela não conseguiu enxergar aquele poço até o momento que Deus mostrou aquele poço para ela. Mas aquele poço já estava ali. Sabe o que a gente aprende com isso? Que quando nós estamos desesperados, nós não conseguimos. Sabe o que nós aprendemos com isso? É que quando nós estamos desesperados, nós não vemos a mão de Deus agindo em nosso favor, nós não vemos a providência de Deus a nosso favor, nós não temos fé, nós não temos expectativa de vida, nós não temos esperança, achamos que vamos morrer, achamos que está tudo acabado, que não tem mais jeito, que não tem solução, e a única coisa que nós sabemos falar é que não tem mais jeito, que não tem mais jeito, vou sentar e vou morrer. Mas o poço estava ali e Agar não estava vendo, porque o desespero da sua vida não permitiu com que ela visse aquele poço. Mas Deus, ouvindo a voz do menino, foi lá, mostrou para Agar aquele poço. Agar pegou água, deu para o menino e sobreviveu no deserto. A Bíblia diz que Ismael sobreviveu no deserto, se tornou uma nação próspera, se tornou um povo grande.
Ele teve 12 filhos e todos os seus 12 filhos foram príncipes, foram homens poderosos na terra e viveram sempre lado a lado de Jacó e suas gerações. Subtópico 2 e 3. Um lugar de passagem. Vale é lugar de passagem. Nós vemos aqui todas as referências que nós já demos de Ezequiel, de Jacó, de Isaac, de Agar. Foram momentos de passagens. Deus não quer que você viva no vale, Ele quer que você sobreviva no vale. Vale não é fácil, é lugar de dor, é lugar de angústia, mas não é lugar de você negar o nome de Cristo, não é lugar de você renunciar o nome de Cristo, é lugar de você aumentar a sua fé, aumentar as suas expectativas de vida, aumentar a sua esperança e sair de lá mais firme. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consola. Lembre-se sempre, quando você passar por um vale, Deus está contigo. Quando você passar por um vale, a bênção do Senhor estará do teu lado, assim como aquele poço estava do lado de Agar. Tópico 3. As vitórias nos vales e deserto. Os vales e desertos da vida são oportunidades que temos de buscar e adorar a Deus, de se autoconhecer e de sermos forjados para batalhas maiores. Um outro personagem bíblico que viveu um vale na sua vida foi Josafá. Ele recebeu um aviso de que uma grande multidão estava vindo contra ele. E isso está relatado no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Os irmãos podem estar lendo lá para melhor compreensão. E o que Josafá fez? Josafá decidiu adorar ao Senhor. Quando Josafá decidiu entregar aquela batalha ao Senhor e adorar o Senhor no vale, Deus deu livramento para Josafá e para todo o exército. Sim, no vale você também pode adorar o Senhor. No vale não é lugar apenas de profetizar, mas é lugar também de adorar, é lugar também de cantar, é lugar de você buscar a presença do Senhor. Quando Josafá e todo o seu exército decidiram no vale entregar aquela batalha para o Senhor, a Bíblia diz no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, que Deus entrou em ação e aquela vitória foi do povo de Deus, mas quem venceu foi o próprio Deus. O próprio Deus desceu e agiu em favor do exército de Israel, em favor de Josafá. Mas porque no vale eles, em vez de reclamar, adoraram ao Senhor. Em vez de murmurar, adoraram e levantaram a sua voz de louvor e gratidão ao nome do Senhor. Eles não levantaram a sua voz para murmurar, eles não levantaram a sua voz para reclamar, mas levantaram a sua voz com louvor e adoração. E grande foi a vitória do povo de Deus. Você está passando por um vale, por uma situação difícil, louve, 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 louve o nome do Senhor. Subtópico 3 e 2, um lugar de autoconhecimento. O vale, o deserto, é um lugar para nós conhecermos a nós mesmos. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, diz que Deus nos conduz ao deserto para saber o que está em nosso coração. Será que Deus não sabe o que está no nosso coração? Sim, Deus nos conhece. Salmo 139 diz que antes que nossos ossos fossem formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Ele nos sonda, Ele nos conhece. Mas o Senhor nos deixa ir para esse lugar, nos conduz a este lugar para nós conhecermos a nós mesmos. Como eu disse no início, quando as coisas estão bem na nossa vida, nós achamos que estamos bem, que nunca vamos passar por uma situação difícil. E quando nós passamos por uma situação difícil, é que nós nos conhecemos melhor ainda. Então, vale é lugar de se reconhecer, vale é lugar de se reencontrar, é lugar de encontrar Deus, é lugar de você ser aprovado por Deus, é lugar de você se examinar.
Então, se você está passando por alguma situação difícil, examine a sua vida, se conheça melhor e não negue o nome de Jesus. Vale também é lugar de nós confessarmos os nossos pecados a Deus. Vale é também lugar de nós contar o que nos aflige, o que nos dói, o que nos entristece. Vale é lugar de encontro com Deus. Jacó teve um encontro com Deus e teve a sua vida transformada, teve sua vida mudada. E se você tiver uma oportunidade de viver um vale, aproveita para encontrar-se com o Senhor e ter uma vida transformada pelo Senhor. Nós somos cheios de defeitos, somos cheios de pecados, somos cheios de enganos, mas Deus, Ele nos ama. E é por isso que muitas vezes Deus nos permite que passamos por situações difíceis, para que nós sejamos forjados, para que o nosso caráter seja transformado, para que o nosso caráter seja moldado, para que o nosso caráter seja mudado, transformado e melhorado. Infelizmente, muitas pessoas, elas acabam desistindo de seguir ao Senhor, acabam blasfemando do Senhor, acabam falando coisas que não agradam ao Senhor por estar naquela situação, porque a vida sempre foi boa, porque estava vivendo uma vida boa, tudo estava bem. Por que Deus colocou ele nessa situação? Deus não existe. Se Deus existisse, por que ele está vivendo essa situação? Deus não me ama, porque se ele me ama, ele não tinha permitido isso acontecer na minha vida. E nós fazemos perguntas e mais perguntas para Deus, mas não adoramos, não refletimos, não pedimos perdão para Ele, não nos reconciliamos com Ele, não temos um encontro com Ele, e em vez de sair transformado, estamos saindo pior do que entramos. Mas essa não é a intenção do vale. A intenção do vale é forjar o nosso caráter e nos deixar lapidado e transformado pelo poder da palavra de Deus. Subtópico 3:3. Um lugar de forjar servos. Um exemplo que nós temos de caráter forjado é o de Davi. Enquanto Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, que veio um urso, que veio um leão, que quis atacar as ovelhas do seu pai, e ele defendeu com toda a força e vigor aquelas ovelhas. Davi estava sendo preparado para momentos mais difíceis na sua vida. Davi estava sendo preparado para situações difíceis na sua vida. Então Deus, quando nós estamos próximos de algo grande na nossa vida, Ele nos prepara antes, que é para nós não perdermos aquilo que nós vamos receber. E para nós não perecermos, não morremos quando recebermos aquilo, porque nós não estamos preparados. É muita bênção, muito rápido, que é o que aconteceu na vida de Agar. De uma hora para outra, quem é serva virá senhora. Isso causou um rebuliço, um embaraço na mente dela, e ela começou a se achar importante. Então, Deus às vezes nos leva a condições difíceis na nossa vida para nós irmos amadurecendo, para nós irmos sendo preparados, para quando nós recebemos algo grandioso na nossa vida, nós não nos perdemos. Quantas pessoas têm se perdido na caminhada porque não soube aproveitar as oportunidades, recebeu coisas grandes demais, assim, repentina, de uma vez, e não soube lidar com aquilo e acabou se perdendo. E Deus, quando Ele não quer perder alguém, Ele leva até o deserto antes dele receber algo grandioso. Davi se tornou um grande rei, ele se tornou um homem segundo o coração de Deus, mas porque antes ele passou pelo vale, porque antes ele passou pelo processo, porque antes ele passou pelo amadurecimento, foi forjado e se tornou um servo fiel para a honra e glória do nome do Senhor. Quando ele teve a oportunidade de lutar com Golias, ele já estava pronto, ele já estava forjado, ele já estava preparado, porque Deus já havia levado ele para o vale, para capacitar, para lhe preparar. Então é isso, aqui nós encerramos a nossa aula de hoje. Que esta aula venha contribuir muito com a sua vida, que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.